Nós estamos numa série chamada Esperança na Peregrinação. É esperança enquanto nós peregrinamos nessa terra. Os salmos de romagem, que é do Salmo 120 ao 134, são salmos que o povo de Israel cantava enquanto subia para Jerusalém. E nós estamos no terceiro salmo, fizemos o 120, o 121, e hoje o Salmo 122. Nós vamos aqui fazer menção da palavra de Deus neste salmo, refletir sobre este salmo, aprender o que o Senhor tem para nos falar por meio desse salmo. Vamos fazer uma leitura alternada, assim como nós estávamos fazendo durante o culto. Você com a sua Bíblia de papel pode acompanhar, né, esta leitura, você com o celular. Nós vamos continuar orando para que o Senhor converta você, para que o Espírito Santo atinja o seu coração. Mas vamos fazer a leitura. Eu vou ler o salmo, vou ler os versículos ímpares e os irmãos ler os pares, tá bom? Vamos lá. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, que está construída como uma cidade bem sólida. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, somos gratos por estarmos na tua casa, gratos porque o Senhor nos trouxe em segurança, gratos por poder louvar a Ti, engrandecer a Ti, também ouvir a Tua palavra, que o Senhor nos conduza neste momento, que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor, ainda assim, apesar e a despeito das limitações, Senhor, que eu tenho aqui como pregador da Tua palavra, que seja o Senhor a ancorar o nosso coração na tua verdade, no pacto da graça que o Senhor fez conosco, lembrando assim deste povo que peregrinava no deserto e comparando com a nossa peregrinação, nos ajude, Senhor, a entender a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração e não nos deixe sair daqui, Senhor, vazios, mas que saímos daqui cheios da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, como eu disse, nós estamos nessa série Salmos de Romagem, Esperança na Peregrinação. As duas primeiras pregações já estão lá no YouTube, se você quiser ver os dois primeiros salmos que nós falamos aqui, o Salmo 120 e o Salmo 121. Hoje o Salmo 122, um salmo muito conhecido. Falei e fiz uma brincadeira, quero pedir perdão, você que usa celular, você não é desconvertido, tá? Você não é desviado. Outra vez eu falei isso aqui, o Rafael brigou comigo, depois falou: irmão, você não pode falar isso no púlpito, né? Então desculpa, tá? É só minha opinião, desculpa, não, brincadeira. Eu falo isso porque a tecnologia nos atrapalha demais, né? Às vezes a gente abre no celular, mas do celular aparece uma notificação, aí aparece uma coisa lá do banco, você fala: ué, mas o que é isso aqui? Aí é uma coisa que você já comprou antes, mas apareceu agora, aí você abre, aí você já perdeu 2, 3 minutos do que a mensagem estava sendo pregada, do louvor, ou da leitura, do texto, né? Ou alguma mensagem de WhatsApp também, uma notificação de mensagem do WhatsApp, você vai lá, abre, aí já se distrai, também já não presta mais atenção na pregação, na palavra de Deus, e toda distração pode ser pretexto ou pode ser instrumento para que a palavra seja arrebatada dos nossos corações, principalmente quando nós estamos no celular, as redes sociais. E, inclusive, isso tem a ver com o que eu vou falar aqui. Nós, nas redes sociais hoje, temos alguns instrumentos lá para ganhar engajamento, por exemplo. A nossa igreja, pela misericórdia de Deus, chegou agora, na última semana, a 1.000 seguidores para poder fazer live, algumas coisas assim e tal. E é interessante como o Instagram te oferece alguns recursos. O Instagram fala assim: olha, para você ter engajamento, você tem que fazer conteúdos que as pessoas se identifiquem, que elas se sintam pertencidas àquilo e tal. E aí eu fiquei olhando aquilo durante o estudo desse sermão nessa semana, e faz todo sentido com o que eu vou falar aqui hoje. Porque essa crise de pertencimento, e não só de pertencimento, mas de conexão, é uma crise que nos atinge ultimamente. Nos últimos tempos, nós temos vivido uma grande epidemia de solidão.
Todo mundo quer sentir-se pertencido, quer se identificar, quer encontrar o seu grupo, quer se conectar. Nós vamos ver até alguns artigos e alguns estudos e pesquisas que falam que essa geração é a geração mais conectada de todos os tempos, porém a que vive a maior crise de relacionamento de todos os tempos. Isso porque a nossa alma foi criada com um anseio por um lar. A nossa alma foi criada com um anseio, com a vontade de voltar para casa. Então nós queremos a todo tempo pertencer a algum grupo, se identificar com alguém, queremos pôr os nossos pés firmes em algum lugar que pareça o nosso lar. Como crentes, então, nós temos a solução e nós temos a resposta para isso. Sabemos que nós fomos retirados lá do Éden. Sabemos que Jesus voltará para buscar a sua igreja, para levar para o nosso eterno lar. E que essa é uma vida de peregrinação. Mas não é todo mundo que entende assim. Quando nós nos deparamos com o salmo que nós lemos aqui, nós vamos ver justamente a alegria de se ter um lar. O tema dessa mensagem é o lugar a que a nossa alma pertence. É um lar que o Senhor preparou para nós. Meus irmãos, o lar que o Senhor preparou para nós e que o salmista está falando aqui, este lar que é o lugar a que nossa alma pertence, a primeira coisa que nós percebemos nesse salmo é que é um lugar e é um lar de alegria. Veja como no versículo 22, ele começa dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E esta alegria, primeiro, é uma alegria de poder ouvir esse chamado. O salmista, quando ele ouviu, nós iremos à igreja, nós iremos à casa do Senhor, nós iremos festejar ao nosso Deus, subiremos ao templo, uma alegria toma conta do seu coração. E o lugar a que nossa alma pertence é um lugar de alegria. O salmista entende que ele não se alegra só de ouvir esse convite, mas de fazer parte desse convite, porque esse convite não era feito para todos. Não eram todas as nações à volta de Israel que recebiam o convite de vamos à casa do Senhor. Não, porque aquele povo foi o povo escolhido. Você vê como a gente pode fazer um paralelo aqui com a igreja. Qual é a alegria que nós sentimos quando ouvimos? Será que abunda o nosso coração, transborda o nosso coração? Quando alguém fala, vamos à igreja, iremos à casa do Senhor, vamos lá. Ou será que nós tratamos esse chamado como um fardo, como um peso? Ouvir o convite de ir à casa do Senhor deve trazer a nós alegria, porque o lugar a que nossa alma pertence é um lar de alegria, é um lar de alegria. Meus irmãos, nós temos dificuldade em lidar com isso. O dia do Senhor, hoje em dia, tem sido tratado como um fardo religioso. Como eu sou crente, eu tenho que ir na igreja hoje. Eu brinco com alguns aqui, que nós mudamos agora, temos o culto pela manhã também, né? E aí, a gente brinca que alguns preferem o culto da manhã, porque já vem, já faz o que tem que fazer, depois fica livre. Como se fosse uma coisa ruim para fazer. Deixa eu dar logo o que é do Senhor, e depois já fico livre e vou fazer as coisas que eu gosto. Nós tratamos a igreja assim. Nós tratamos a casa do Senhor, a igreja do Senhor, como um fardo para a nossa vida. Esse dia eu não posso, que eu vou para a igreja. Tem que ir, né? É fato que nós obedecemos quando nós não gostamos. Quando Deus manda, nós fazemos algo que nós não queremos fazer, mas temos que obedecer a Deus. Mas olhe para o salmista. Olha o que ele está nos sugerindo aqui. Que o nosso coração transborde de alegria quando chegar o dia do Senhor, o dia de estar na casa de Deus. Ele disse, graças a Deus, chegou o dia de subir para o templo. Graças a Deus, chegou o dia de subir a Jerusalém. Graças a Deus, este é um lar de alegria. O lugar a que nossa alma pertence é um lar de alegria, porque eu posso ouvir o chamado de estar na casa de Deus. E aí parece apelação, nós fazemos isso, mas é necessário. Quantas e quantas pessoas queriam ter a alegria de ouvir o chamado, mas não podem. Não podem porque talvez onde moram não se reúne uma igreja como essa. Não podem porque talvez a sua saúde, a sua estabilidade não consegue fazer com que ele esteja na casa de Deus. Ele não pode porque talvez a igreja que ele tem para ir é a 40, 50 quilômetros, 100 quilômetros da sua casa. Mas nós podemos,
e às vezes o nosso coração não se enche de alegria. Meus irmãos, o lar a que nossa alma pertence é um lar de alegria, porque nós temos a alegria da firmeza nos nossos pés. Veja o que diz ainda o versículo 2. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Essa ideia de parar os nossos pés, e os pés estão firmes nos portões de Jerusalém para adorar a Deus, é de um povo que está acostumado com a transitoriedade a transição e a passagem efêmera da Arca da Aliança para tudo que é lugar, um povo nômade que põe o tabernáculo aqui, depois anda, põe o tabernáculo lá, mas quando eles encontram um lugar que é Jerusalém, que Deus fala, aqui será o lugar de adoração, ele diz, agora os nossos pés pararam, estão firmes aqui, chega de caminhar pelo deserto, chega de correr riscos, aqui agora é a casa de Deus. E nós vamos ter esta alegria também quando nós comparamos isso à nossa vida com a igreja. Meus irmãos, a igreja é a nossa Jerusalém. É onde nós adoramos ao nosso Senhor. É onde nós refletimos e vemos refletida a glória de Cristo, que é a rocha que nós firmamos os nossos pés. Quando as pessoas aí do mundo afora falam sobre os crentes, fala de alguém que se converteu, você já percebeu que eles falam, não, fulano está firme agora na igreja. Você já percebeu essa expressão? Não, fulano agora está firme na igreja lá, tá? Ele não está falando que você firmou o seu pé e nunca mais você vai sair daqui. Ele está falando que você está refletindo a glória de Cristo. E como que o mundo sabe que você está crente? Ele sabe que você está crente porque você vai à igreja. Veja como a firmeza dos nossos pés em Cristo Jesus também é refletida por meio da nossa frequência na casa de Deus. Ah, Marvita, mas isso aqui é igual você falou, é o prédio do seu Jurandir, aqui não tem nada a ver, não é? Meus irmãos, a reunião dos crentes é a igreja do Senhor. Acredite, se um crente não consegue ir à igreja, ele não está firme. Os seus pés não estão firmes no portão. Se ele está, não, sabe o que é? Agora eu estou passando por uma fase, agora que eu estou mais, sabe, estou me redescobrindo, eu estou me descobrindo, eu estou vendo umas novas fases da minha vida. Se você não gosta de vir para a igreja, você não está crente. Um dos sinais mais fortes de alguém estar com os pés firmes em Cristo Jesus é que ele quer congregar. É que ele ouve alguém falando, vou na igreja, ele fala, eu quero ir, eu quero estar. Vou fazendo, vai ter curso, eu vou participar, vai ter devocional, eu vou, vai ter louvor, eu vou. Mas hoje os crentes, eles agarraram-se a um conceito contemporâneo de cada um cuida da sua vida, né? Meu culto é pela internet. Não, olha, eu curto aqui uns negócios aqui, já é o meu devocional, eu leio aqui. Uma vida com Deus terceirizada. Uma vida com Deus em que você não precisa comparecer para ver os seus irmãos. Igrejas. Eu comentei uma semana passada, com um amigo de uma outra igreja, comentando com ele, falando sobre como era a igreja. E falei, não, no final tem um café lá e tal. Eu falei, café? Eu falei, que os irmãos gostam de ficar conversando, a gente colocou um café lá, umas bolachinhas para mastigar. Ah, não, lá na igreja esquece, acabou o culto, cada um para sua casa. Eu falei, mas por quê? Não. É aí que vira as fofocas, é aí que... Eu falei, meu Deus, mas no povo de Deus. Não, não pode, cada um para sua casa, não fica muito, porque senão... Falou, mas então a gente vai fazer o que na igreja se não for compartilhar a nossa fé com os nossos irmãos? Meus irmãos, se eu não consigo estar alegre com os meus pés firmes na igreja, meus irmãos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada durante a minha peregrinação. Eu tenho que estar ansiando o dia do Senhor, porque os meus pés estão firmes e todos podem ver. Mas há algo interessante também, né? O salmista usa aqui o pronome nós, né? Vamos, pararam os nossos pés. O salmista não está falando de uma alegria individual. Esta alegria do lar a que nossa alma pertence é uma alegria de estar em comunidade. É uma alegria de dividir. Primeiro, ele tem o privilégio de adorar a Deus individualmente, mas ele sabe que seus irmãos estão juntos, respondendo ao mesmo chamado que ele, todos nós estamos. Nós perdemos isso. Ao passar do tempo, a igreja não é mais aquela família em que todo mundo conhece e ajuda todo mundo como irmãos e aquilo.
Agora a igreja se reúne de pessoas individuais que cuidam das suas próprias vidas, que se importam consigo mesmos, que não lembram os nomes, não sabem quem são. Grandes igrejas de grandes pastores e que as pessoas são apenas consumidores, entram, saem, não se conhecem, não se falam. O salmista nos ensina que esta alegria não é só uma alegria de ouvir o chamado sozinho, de estar com seus pés firmes, é porque ele consegue olhar para o lado e ver toda a comunidade que também ouviram o chamado e que também firmaram os seus pés. Qual foi a última vez que nós nos importamos com isso? Qual foi a última vez que nós nos importamos com nossos irmãos que não vêm mais à igreja? Qual foi a última vez que você lembrou de um nome, lembrou de alguém e falou, nossa, nunca mais eu vi esse fulano. Será que fulano está indo na igreja ainda? Será que Beltrano está crente ainda? Nossa, naquela época a gente congregava juntos. Será que se eu mandar uma mensagem ele vai lá conhecer a igreja? Ou será que a gente vai juntos na igreja dele? Será que nós vamos congregar juntos? Meus irmãos, nós fomos condicionados a ter a nossa própria vida, cada um cuida da sua, e não é essa. O lar ou o lugar a que nossa alma pertence é um lugar de comunidade, não é um lugar individual, não é cada um no seu quadrado. Esse conceito é mundano, não é bíblico. Paulo vai nos ensinar no Novo Testamento que não é cada um cuidando da sua vida, mas é suportai-vos uns aos outros. É a ideia de suportar, de ajudar, de dar assistência e auxílio. O lar a que nossa alma pertence é um lar de alegria, alegria porque nós ouvimos o chamado. Seja grato porque você ouviu o chamado de Deus. Alegria porque os nossos pés estão firmes na casa de Deus. Alegria de viver em comunidade. Mas esse lugar a que nossa alma pertence, meus irmãos, não é só um lugar de alegria. E eu gostei muito deste tópico aqui que o sermão me mostrou por meio do estudo desse texto. É um lar de apreciação. Eu fiquei procurando, falei, como que eu vou falar disso aqui que o salmista está falando aqui? Parece que a licença poética atrapalha um pouco o pregador, né? E eu falei, o que eu vou falar aqui? E eu orando e lendo alguns comentários e lendo no idioma original, não lendo diretamente, mas vendo as palavras do idioma original, eu entendi que este lugar não é um lugar de alegria apenas. A gente não está só alegre quando a gente está aqui, mas é um lugar de apreciação. O lugar a que nossa alma pertence, a igreja do Senhor, é um lugar de apreciação. O que o salmista faz aqui é justamente isso. Veja o que ele diz no versículo 3. Ele diz, Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida. O salmista agora vira um doido e ele começa a falar com a própria cidade. E ele olha para a cidade e ele aprecia, ele admira, ele olha e acha a coisa mais linda, fala, nossa, olha como Jerusalém está edificada, olha o trabalho que o Senhor fez. Não é só um trabalho eficaz, eficiente, mas é uma arte, é belo. Esta ideia de apreciar a solidez de Jerusalém, nos ensina também que nós temos que estar em uma igreja que é sólida, bem ajustada. Essa metáfora que nós podemos usar aqui e que o próprio salmista usa é o fato de nós olharmos para a nossa igreja e apreciar uma igreja boa, uma igreja sólida, uma igreja bem ajustada. O lugar a que nossa alma pertence não pode ser qualquer lugar. Não pode ser um lugar bagunçado. Não pode ser um lugar onde a gente vai passar raiva, onde a gente vai triste. Deus nos deu a igreja para nos alegrar, mas também para apreciar. Meus irmãos, eu já frequentei outras igrejas por aí, qualquer dia você vai ouvir o meu testemunho. E já teve igreja. De você ir e falar, Senhor, eu vou porque a tua palavra manda, mas se você chegar sem alegria nenhuma e sem apreciação, olhar e falar, meu Deus, mas não tem nada de bom aqui, me ajuda a achar um ponto positivo aqui nessa igreja. Me ajuda a achar uma coisa boa aqui, Senhor, nesse culto. Tem lugares que a gente não consegue mais. Tem cultos que você não consegue mais. Você que está aqui, você não consegue. Você vai chegar lá, você vai tentar orar, você vai tentar
E você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque não há apreciação da solidez do lugar a que nossa alma pertence. Se a nossa igreja não estiver sólida, nós não temos como apreciá-la. O que ameaça a solidez da igreja local? Egoísmo, polarização, disputas de preferências, como nós vemos lá em Coríntios, metodologias, falta de perdão, tantas e tantas coisas que invadem a igreja. Faz com que nós percamos a apreciação do lar que devia ser de alegria, nós começamos a perder isso. Mas o salmista continua falando e há mais apreciação aqui. Veja o que ele fala no versículo 4, acompanhem comigo aí na sua Bíblia. Essa cidade bem sólida é para onde sobem as tribos do Senhor, como convém Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. É muito interessante o salmista citar as tribos aqui, porque as tribos são divididas por herança de família, lá dos filhos de Jacó, nós conhecemos bem a história, e cada um tem sua particularidade, muito interessante. Cada tribo tinha sua particularidade, tinha sua terra, tinha o seu jeito de ser, e é legal como o salmista fala das tribos, apontando para as tribos modernas, para a multiforme graça de Deus. Nós não podemos fazer parte de um lugar, de um lar de apreciação, onde você entra de um jeito e você tem que se enquadrar e você não pode... você tem que ser desse jeito aqui. Você olha para algumas igrejas locais e parece que tem uma máquina na igreja de cópia, que a pessoa entra de um jeito, ela sai igual todas as outras e vai. E ela não tem mais personalidade, ela não tem mais a sua singularidade, as suas particularidades que o Senhor lhe deu. Não há multiformidade da graça ali, só pode ser daquele jeito. Seja nas roupas, seja no jeito de falar, seja nos costumes. Acabou. Não há aqui só uniformidade da graça. Você só alcança a graça se você copiar o pastor, se você copiar o irmão, se todo mundo for igual. As tribos não eram assim. Quando o salmista fala disso, ele está apreciando, olha, aqui vem todo mundo, vem da tribo de Judá, Naftali, vem Dan, vem Benjamim, todo mundo está aqui. Não tem esse negócio. E sabe o que é interessante? É que a graça de Deus é assim. E a igreja local é assim. Quanta gente diferente que chega até a igreja local. Com gostos diferentes. Com jeitos diferentes. Com apreciações diferentes. E você vai vendo a igreja se adaptar a todas essas pessoas. E não as pessoas se adaptando, de certa forma, ao jeito que o pastor falou. Não, olha, para ser crente aqui, primeira coisa, tem que usar terno. Segundo, Bíblia, que Bíblia é essa daí? Não, essa aqui é uma Bíblia que eu gosto, eu tenho desde me ganho da minha mãe. Não, tem que ser Bíblia de estudo. A irmã, não, irmã, esquece essa roupa aí. Esquece corte de cabelo também, esquece. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para xerox. Deus não usa forma. Deus não usa forma. Deus chamou você igual a você, Ele não chamou mais ninguém. Deus te deu talentos que Ele deu a você, e fora de você Ele não deu para mais ninguém. Foi para você que Ele deu, foi para você que Ele chamou assim. E eu falei aqui num outro dia o problema de lermos biografias, por exemplo. A gente lê muita biografia lá no seminário, às vezes muitos homens de Deus, falam de biografias, ou eles são inspirações para biografias, e você lê e fala, não, eu tenho que ser igual esse aqui. Eu tenho que ser. Aí você lê, você fala, não, como? Ele salvou quantas almas? 10 mil? Eu falo, meu Deus, eu só preguei para 2 pessoas, ainda falta, olha só o tanto de gente. Não, Deus não te chamou para ser igual a esses grandes homens. Talvez você vai ser maior ou menor. A multiformidade da graça de Deus, a diversidade do povo de Deus. Deus nos chamou como pessoas diferentes para estar neste lugar, e nós temos que apreciar isso. Quando você vê uma bela orquestra tocando, você vê cada instrumento de um jeito, cada som é diferente, mas quando eles estão em comunidade, quando eles estão na mesma direção, sendo regidos pelo mesmo maestro, você vê aquela maravilha. Não mais ou menos igual a gente fizemos aqui no nosso louvor, mas uma coisa bonita. Cada instrumento tocando sozinho, a música que quer, não funciona também.
Então nós temos as nossas diferenças, mas nós somos regidos pelo mesmo Maestro, pelo nosso Senhor. O lugar de apreciação, não só a solidez de Jerusalém e a multiforme graça, mas também a apreciação dos tronos da justiça. Veja o versículo 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Meus irmãos, Jerusalém era abençoada por possuir duas instituições estabelecidas por Deus. Primeiro, o santuário. Era lá em Jerusalém. Segundo, o trono. Isso nos mostra uma coisa muito importante. Nós adoramos ao nosso Senhor e também somos regidos por Ele. Apreciar essa dupla comunhão com o nosso Senhor, Jesus Cristo, é muito importante. Porque esta ideia de santuário e trono tem cumprimento perfeito em Cristo Jesus. Primeiro, porque Ele é o verdadeiro santuário hoje, que perdoa os nossos pecados. Cristo Jesus, Ele é aquele que perdoa, e Ele também é o Rei Supremo do trono de Davi. Nós estamos na igreja debaixo da graça e do senhorio de Cristo. Contamos com a sua proteção e contamos com o seu perdão. A igreja deve refletir essas duas realidades. O salmista, enquanto aponta para o trono e fala, é lá que está o trono de Davi. É de lá que o nosso Deus nos governa. Nós também, quando vamos à igreja, podemos dizer isso. Quando nós cantamos, Deus está aqui, aleluia. Ué, não é tão certo como o ar que eu respiro? Parece que não, às vezes. Deus está em nosso meio. Quando a igreja se reúne, Deus se faz presente. E nós podemos dizer isso com grande alegria. O povo subia e via um trono físico, mas quando nós vemos a comunidade, nós olhamos e falamos, todo esse povo é governado pelo nosso Deus, pelo mesmo Deus. Nós temos que apreciar o governo de Cristo em nosso meio. E entender que é em Cristo que nós vivemos essas verdades. Cristo como nosso santuário perdoador e como o nosso trono, como aquele que nós adoramos e que nos governa. Meus irmãos, então eu falei até aqui que o lugar ou o lar a que nossa alma pertence é um lar, primeiro, de alegria. Segundo, de apreciação. E por último, e talvez não mais importante, mas que fale mais conosco, é um lugar de compromisso. Quando nós olhamos o salmista falando da beleza e da importância de Jerusalém, ele não só contempla e se alegra, mas ele se preocupa em assumir um compromisso prático com aquele lugar. Veja o versículo 6, o que diz. Ele diz, orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. E é fato o que ele está falando aqui. Quando ele fala de paz em Jerusalém, ele está falando de harmonia, de bem-estar espiritual, ele está falando que as coisas funcionem como Deus planejou. Mas ele começa falando que nós precisamos orar. O salmista dá uma exortação, orai pela paz em Jerusalém. Meus irmãos, esta ideia de oração aqui é uma ideia que nos atinge muito, porque nós oramos muito menos do que devíamos, né? É muito difícil encontrar um crente que vai falar assim, não, Felipe, sabe que eu estou orando até bastante, eu acho que vou até dar uma parada agora, vou diminuir um pouco na oração. E se você achar esse cara, ajude ele, senta ele, prega um pouquinho do evangelho para ele. A gente sempre ora menos do que deve. A gente sempre está devendo oração. Às vezes a gente ora só quando precisa. E às vezes nem, porque às vezes a nossa oração foi substituída por um emoji, por exemplo. Alguém liga e fala, nossa, precisamos tanto de oração. Aí você manda um emoji assim, fala, em oração. Acabou. Era intenção e oração, mas você não orou. Nós oramos pouco e é interessante que o lugar a que nossa alma pertence é um lar de compromisso. Nós devemos trabalhar ativamente contra tudo que traz desarmonia para a casa de Deus, para o lugar em que nossa alma pertence. Este lugar é um lugar de compromisso com a oração. Com a oração. Talvez nós podemos falar, não, mas eu não sei fazer muita coisa. Eu sou um crente sem dons e sem talentos. Mas você sabe conversar? Você aprendeu a falar quando era criança? Então agora fala com Deus. Isso se chama oração. Mas nós temos muitas dificuldades. Não, eu não oro porque eu não tenho tempo. Eu não oro porque isso, eu não oro. Meus irmãos, o primeiro compromisso desse lar é compromisso com oração pela paz deste lugar.
Meu Deus, que minha igreja seja bênção, que tenha paz. Que tenha paz lá na igreja. Que os irmãos, com as suas dificuldades, com seus conflitos, com suas aflições, recebam o conforto e o consolo do Senhor. Que os irmãos que estão lá liderando a igreja recebam a paz para tomar as decisões corretas. Que todos que passarem lá em frente percebam a paz que transmite a casa de Deus e o povo reunido. Compromisso com oração pela paz da igreja, meus irmãos. Às vezes a gente precisa fazer algumas perguntas. As minhas orações estão sendo pelos motivos certos? Será que eu oro pela paz na minha igreja? Será que eu oro pela paz no meu coração? Será que eu oro para amar a casa de Deus? Nós oramos por tantas coisas. Será que eu oro pela shalom lá na minha igreja, pela paz? Meus irmãos, o lugar em que nossa alma pertence é um lugar de compromisso também com a prosperidade. Vamos ler novamente o versículos 6 e 7. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. O salmista aqui quer trazer para nós um certo nível de desprendimento. É evidente que quando eles subiam para Jerusalém, eles levavam as suas ofertas. E a preocupação era, tomara que seja o suficiente essas ofertas. Tomara que dê certo, tomara que todo mundo leve, tomara que tenha sido próspera a colheita das nações, das tribos, tomara que todos nós que estamos subindo, tomara que todos nós que estamos subindo para Jerusalém estejamos levando o suficiente para que o povo seja sustentado, para que a tribo de Levi que está lá trabalhando no templo seja sustentada, para que tudo dê certo. Veja, às vezes nós não nos preocupamos com isso, com a prosperidade na igreja e na casa do Senhor. Meus irmãos, você já se perguntou quantos dentre nós passam por dificuldades financeiras, por exemplo? Estávamos na aula de EBD hoje pela manhã, antes do nosso culto da manhã, falando sobre dízimos e ofertas. E um dos exemplos usados por um dos alunos foi, olha, em alguns lugares tem pastor remunerado, mas tem família que passa fome. Tem família que passa necessidade. Na classe de catecúmenos, de novos membros. Olha, Everton, eu sei que a igreja presbiteriana remunera pastores, mas veja, eu falei, minha irmã, não deve de jeito nenhum um membro da igreja presbiteriana passar dificuldades desse nível. Jamais. A igreja não deve deixar de dar assistência e auxílio para qualquer membro que seja a despeito de uma remuneração pastoral. Para uma igreja remunerar um pastor, ela tem completa condição de ajudar e dar assistência a qualquer membro ou família que precise. E a gente conversando sobre isso, mas a gente fica pensando, tantos e tantos lugares em que os membros passam por dificuldade. Em que nós fazemos igual o Tiago, fala, está passando frio, vou orar por você. E Tiago fala, mas vai aquecer? A sua oração vai aquecer? Está passando fome? Vou orar por você. Vou no Mac agora, mas na volta em casa, chegando em casa, vou pôr os lanches lá no armário e eu vou orar. Nós não oramos pela prosperidade nem da nossa igreja, nem dos nossos irmãos. E não cuidamos também de muitos que precisam. A igreja não deve ser individualista, cuidar das suas próprias vontades, né? Hoje a internet ataca tanto a igreja nesses quesitos. Quando o irmão está precisando da cirurgia, vamos orar. Quando é para comprar ventilador, vamos contribuir, né? Quando é para trocar o teto da igreja, vamos doar. Aí quando a irmã entra precisando de um valor para ajudar no aluguel, fala, vamos orar pela irmã. A falta de equilíbrio, de moderação. Nós precisamos orar pela nossa igreja brasileira, meus irmãos. Nós precisamos. Tantas pessoas são enganadas. Um dos alunos falou, olha, eu já vi, por exemplo, o pastor falando lá da viuvinha lá do Antigo Testamento, que só tinha um pouquinho de comida na panela, e o profeta chegou lá, e ela deu, e aí Deus abençoou. E aí os pastores de cima do púlpito falando, mas você só tem esse dinheiro? Doa, que Deus vai te abençoar. Meus irmãos, nós precisamos orar pela nossa igreja. Orar pela igreja do Brasil. Orar para que o Senhor também nos dê discernimento.
Quem eu tenho que ajudar? Tantos aproveitadores, tanta gente que quer só aproveitar-se da igreja também. Senhor, me ajuda. Me dá um coração moderado. Nem muito bom para não ser besta, nem muito ruim para não ser injusto. Senhor, me ajuda a ter os teus olhos. O salmista falou: orai pela prosperidade, que reine a paz em Jerusalém, em Sião. E é difícil lidar com essas coisas. Meus irmãos, o lugar em que nossa alma pertence é um lugar de compromisso com a prosperidade, com a paz, mas também com os irmãos. Veja os versículos 8 e 9, que interessante. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Por causa da casa do Senhor vosso Deus buscarei o seu bem. Nos versículos 8 e 9, o salmista revela a sua motivação mais profunda. Por que ele está preocupado com esse compromisso? Aí ele diz: por amor dos meus amigos e irmãos. O salmista, evidentemente, que é Davi aqui, e eu quis deixar isso omitido para termos uma figura mais clara de quem está falando, ou mais obscura de quem está falando, mas pense como Davi. O que Davi viveu, o que Davi passou, para no fim das contas compor este salmo. Quando fala de irmãos, ele teve péssimas experiências com seus irmãos. Quando fala de trono, ele teve difíceis experiências com tronos. Mas ainda assim, ele consegue, desde o início desse salmo, nos mostrar que precisamos estar alegres. Se nós podemos falar de traumas, se podemos falar de desprendimentos, nós podemos falar de Davi. Davi tinha vários motivos para não ter este salmo na sua galeria. Em dizer assim: não, eu não lembro que Jerusalém é um lugar de alegria para mim, não, porque eu já passei maus bocados lá. E eu não quero que tenha paz em Jerusalém apenas, porque eu já tentei trazer paz e fui perseguido por causa disso. Davi podia falar: eu não quero por amor dos meus irmãos, porque esses nunca gostaram de mim. Dos meus amigos, então, não apareceu um quando eu precisei. Ao contrário, todos me perseguiram com os meus inimigos. Mas Davi é um homem curado, um homem tocado por Deus. Vence tudo isso e tem na sua galeria este salmo que fala tudo contra o que ele poderia falar. Isso também é uma lição para nós. O lugar a que nossa alma pertence é um lugar de alegria, é um lugar de apreciação, é um lugar de compromisso, mas também é um lugar de cura. Quantas pessoas não vêm mais à igreja? Porque um dia veio e alguém falou alguma coisa para ela, traumatizou. Porque um dia ela ouviu uma pregação que era muito pessoal, então ela achou ruim. Porque um dia a irmã passou com um copo d'água e só tinha metade do copo com água, ela queria um copo cheio, olha só. Quantas e quantas pessoas arrumam todas e todas desculpas para não estar aqui? Para não firmar os seus pés. Irmãos, infelizmente, não tem muito o que a gente fazer. Queríamos pegar pelas mãos e trazer à igreja e falar: você precisa vir para a igreja, senão você não vai sarar, senão você não vai se firmar com Deus. Quantas pessoas falam: não, sabe, eu vou, irmão Everton, eu vou lá, eu só estou esperando eu dar uma melhorada espiritualmente e tal. Você não vai melhorar se você não for à igreja. Ir à igreja é importante por causa disso, porque é um instrumento que Deus escolheu para nos curar e nos recuperar. O deserto é lá fora, aqui dentro é o hospital. Não é um tribunal, não vai vir aqui, você não vai vir aqui prestar contas para nós julgarmos a sua causa. Falar: você merece ser crente. Não é isso que acontece aqui. Este é o lugar que Deus escolheu para nos curar, para sermos restaurados, para sermos cuidados, para sermos pastoreados, para sentirmos alegria, para apreciarmos e para nos comprometermos com este lugar. Este foi o lugar que Deus abençoou também na vida de Davi. Meus irmãos, 3 aplicações rápidas. Primeiro, experimentem a alegria do lar. Não negligencie a ida à igreja. Não negligencie o culto público. E transforme o culto em algo importante na vida da sua família. A nossa igreja está aqui com 2 cultos, de manhã e à noite, mas se você
Quiser ir em outra igreja, se achar melhor, vá. Não deixe de ir à igreja. Sinta a alegria de estar no lar. Segundo, cultive a apreciação. Celebre o governo de Cristo. Viva em unidade. Procure os pontos positivos de estar na igreja. Tente lembrar, trazer à sua memória aquilo que ainda mostra para você o quanto você gosta da igreja. Não desanime. Não deixe que o diabo jogue no seu coração a ênfase nas coisas difíceis e ruins que a igreja local mostra. E sabe por que ela mostra isso? Porque nós somos todos pecadores. Sabe quando os problemas da igreja vão acabar? Quando todos nós não estivermos aqui. Enquanto nós estivermos aqui, a igreja terá vários desses problemas. Um dia vai ser uma coisa, outro dia vai ser outra, e assim por diante. Nós vamos lidando com isso. Por isso, traga as coisas boas à sua mente. Enfatize a apreciação pela casa de Deus. E por último, assuma um compromisso. Ore pela igreja. Ore por essas igrejas. Invista a sua vida na edificação da igreja local. Ame os seus irmãos. Para que você realmente diga com o coração: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que você não use apenas só como um textinho bonito lá para o seu Instagram, para o seu WhatsApp, mas que realmente seja verdadeiro. O principal de tudo isso, o principal de poder ouvir esse chamado, de se alegrar, apreciar e se comprometer, é Cristo. Cristo é a alegria da nossa salvação. Cristo é a mais bela arte de apreciação que podemos ter. Nada se compara. Nada. E o compromisso maior é com Cristo Jesus. Nós suportamos a igreja local por causa de Cristo. Nós temos que estar aqui por causa de Cristo. Como nós bem lemos aqui nos textos da nossa liturgia, como o autor aos Hebreus vai nos dizer lá, não deixe de congregar. Esteja com os santos, porque foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. O primeiro a falar da igreja no Novo Testamento foi Cristo. Primeiro a dizer, olha, quando tiver um problema leve, a congregação, a igreja, a eclésia, foi Jesus. Alguns dizem por aí, não, Jesus não fundou a igreja. Sim, ele fundou a igreja. Ele não só fundou a igreja, como ele é a rocha em que a igreja está firmada e que os nossos pés estão firmados. Sem Jesus também a igreja não funciona. Muitos podem entrar por essa porta, mas se não tiverem Jesus, a mágica não vai acontecer na vida deles. Essa graça não vai os alcançar de uma hora para outra, todas essas alegrias que nós vivemos aqui. Primeiro ele precisa de Cristo. Primeiro a graça da salvação precisa alcançá-lo, para que esta igreja, para que a igreja local faça sentido na vida dessas pessoas. Graças a Deus todos nós aqui recebemos Jesus como nosso Salvador e temos Cristo como a nossa rocha, como a pedra fundamental, como a pedra viva em que os nossos pés estão firmados. Isso é uma alegria para nós.